Primeiro, a questão da mulher como está hoje, do que posso avaliar em alguns programas, principalmente específicos, do Conselho Nacional de Justiça, e a partir daí de uma visão do que se faz contra a mulher. O segundo, o que nós deveríamos fazer, como poderíamos atuar melhor para garantir a igualdade, mas não a igualdade perante a lei, em face da lei, porque a lei pode vir desigualar. A igualdade na lei e a aplicação da lei, para que a gente consiga, então, outro patamar civilizatório, histórico, para que a gente possa contribuir agora de igual mesmo condição com todo mundo. E eu queria finalizar com algumas ponderações para a reflexão de todos os senhores. Há pouco tempo atrás, relativamente pouco tempo atrás, final do ano passado, uma pessoa me disse, mercado, enfim, que tinha acontecido alguma coisa, contava com uma determinada mulher, uma violência praticada. E essa mulher teria sido, aspas, culpada, como sempre se faz, a vítima se torna culpada, pela forma de ela atuar. Eu disse, mas essa história é uma história sórdida, para dizer o mínimo, de sempre a mulher ser culpada. E esta pessoa me disse, mas isso foi assim mesmo, desde Eva. A senhora vê, nós estávamos no paraíso. Quem nos expulsou? A mulher. Eu disse, pois é, mas a mulher pode até, mesmo que eu me consentisse e não consinto com essa interpretação, nós é que levamos vocês no paraíso quando a gente quer também, né? Que há um discurso pronto contra nós, contra as mulheres, e nós não queremos, não é um mundo só de mulheres de jeito, não há Ave Maria cheia de graça. Eu quero que tenha homens, ótimos homens, para nos dar toda a alegria e o paraíso também. Compartilhado é muito melhor. Mas não há possibilidade de continuar num quadro em que a gente quer colaborar, precisa de colaborar, tem de ter uma visão para somar a uma visão masculina que é diferente, para que a gente tenha então um mundo em que todas as pessoas sejam não adultos, responsáveis e tudo mais, mas como outro dia eu dizia ao meu sobrinho, para que a gente tenha uma sociedade em que haja pessoas humanas, homens e mulheres, felizes. Não quero que ninguém, nem da minha família, nem dos meus amigos, nem de lugar nenhum, seja apenas um engenheiro, um advogado, um juiz. Não, isso é profissão. Profissão pode até levar ao sucesso, não leva à felicidade. O que leva à felicidade é o contato humano que faz com que a gente cresça pelos afetos que nós conseguimos cultivar. E nós estamos vivendo uma fase no mundo, e para falar do Brasil, uma fase no Brasil em que a intolerância, a intransigência, a dificuldade de aceitar o outro na sua diferença para garantir nessa condição a sua igualdade, é uma constante que leva à infelicitação de todo mundo. Ninguém aguenta viver desse jeito, e este não é um bom mundo para se viver. E eu acho que nós estamos aqui, sim, para tentarmos, cada um do seu jeito, à sua maneira e com o outro, sermos felizes. E por isso nós precisamos muito de pensar, portanto, a condição específica da mulher. Queria dizer que nós temos hoje um quadro no mundo em que a mulher brasileira é, infelizmente, um dos piores quadros em termos de diferença igual, em condições sociais iguais, a mulher tem uma situação inferiorizada, em situação de trabalho igualmente inferiorizada, em todas as formas de violência, a mulher aparece como sendo uma das que mais sofre todo tipo de violência, física, psíquica. O preconceito é uma violência, e como eu disse no voto quinta-feira passada, no plenário do Supremo Tribunal Federal, não imagine que não haja preconceito, ou que tenha sido superado o preconceito, pela circunstância de qualquer uma das senhoras serem empresárias, bem-sucedidas, ou de que uma mulher consiga a situação de juíza,
Para os senhores e senhoras terem uma ideia, nas instâncias iniciais das carreiras da magistratura, o número de mulheres aumentou porque é por concurso público, mas nos cargos diretivos é infinitamente inferior. Por exemplo, nós temos, imagino que isso não seja só no direito, na política nós estamos com apenas, me parece que, 3 estados nacionais que há proporcionalmente um número menor de representantes do que o Brasil. E somos mais de 50% dos eleitores brasileiros. Conseguimos ter uma legislação desde 96 que estabelece que no mínimo 30% deve ser dedicado às mulheres. Mas o que estávamos discutindo quinta-feira passada, se era constitucional, é que às mulheres é obrigado destinar apenas de 5 a, no mínimo 5, e gradualmente até se chegar a 15% dos valores do fundo partidário eleitoral. Ou seja, inscreve-se aquele número de 30%, mas não se dá as condições para que ela tenha situação igual de disputa. E depois se volta com um discurso extremamente perverso, dizendo nem mulher vota em mulher. E um dos votos proferidos no tribunal foi: isto é de um artificialismo enorme, porque acaba tendo mulheres que, para compor esse quadro, é a parente de um político, é filha de um político, e uma outra pessoa dizia, e há mulheres que aceitam isso. E eu disse, e é uma sociedade que criou esta condição de, ao invés dos partidos políticos indicarem mulheres que tenham de condições de disputa, indica apenas aquelas que não vão exercer o mandato com a independência que é necessária. Porque não se quer, realmente não é a elegibilidade verdadeira das mulheres. E é preciso que se mude esse quadro. É preciso que nossa participação seja efetiva, eficaz e independente. E convenhamos, ninguém vai nos dar isso. Ou nós lutamos para obter nosso espaço, ou esse espaço é ao qual nós chegamos, e é certo que chegamos, andamos, avançamos, mas estamos muito longe da igualdade apregoada constitucionalmente. Então, por isso é preciso que haja movimentos e que se parta deste quadro. O preconceito contra a mulher é grande em todas as instâncias, em todos os espaços, particulares e públicos. E, ainda que se diga, como se diz hoje, mas a presidente do Supremo é uma mulher, a presidente do Superior Tribunal de Justiça é uma mulher, a Procuradora-Geral da Justiça da República é uma mulher, e a ministra advogada-geral da União é uma mulher. Isso é uma conjunção histórica eventual para demonstrar que, está vendo? Estamos com mulheres nos cargos. Não vejam isso. Eu já contei para a Luísa, certamente, que numa determinada, alguns anos atrás, poucos anos atrás, eu estive no Chile para uma conferência de tribunais constitucionais, e naquele momento, Michelle Bachelet é a presidente da República, a presidente do Tribunal Constitucional, a Marisol, uma mulher, a presidente do Senado era uma mulher, e a presidente do principal sindicato do Chile era uma mulher. E a conferência de encerramento foi exatamente da presidente Bachelet. E ela começou dizendo isto: não se enganem ao olhar essa mesa. Não é porque nós não temos preconceito, é porque nós lutamos e conseguimos até chegar adiante de algumas décadas atrás. Estamos longe de ter nesta mesa uma realidade que reflita o que está acontecendo na sociedade. Cada uma de nós que aqui estamos, dizia ela, representa um espaço de luta que chegou e tem que continuar avançando para que uma mesa como essa não seja uma eventualidade. Digo mesmo quanto ao direito brasileiro e digo o mesmo quanto a todos os outros setores, empresarial, político, jurídico. O preconceito é tão grande que quando a gente chega a determinados cargos, acontece até o contrário.
uma reação muito maior, exatamente para que isto não permaneça, para que não aconteça e se repita e se torne algo comum, homens e mulheres, igualdade de condições. Então, a primeira observação que eu faço, relativamente ao papel que nós devemos desempenhar, é fazer com que esse tipo de situação que é eventual não fique como um retrato de um momento histórico para facilitar um discurso de reação, de retrocesso contra todos aqueles que, como nós mulheres, conseguimos galgar alguns espaços, mas estamos muito longe de uma igualdade efetiva. A Constituição brasileira, que completa esse ano 30 anos, tem como o princípio mais vezes repetido o princípio da igualdade. Porque este é um dos principais problemas brasileiros, o da desigualdade. Desigualdade social, desigualdade regional, desigualdade de gênero, desigualdade e intolerância quanto a crenças, desigualdade de opções. Por isso a Constituição tem esse princípio mais vezes repetido, e essa repetição se dá desde o preâmbulo da Constituição, quando se afirma: nós, representantes do povo brasileiro, unidos no Congresso Nacional Constituinte, para fazer uma sociedade livre, justa e solidária, sem preconceito de raça, sexo, etc. E o artigo 5º, que começa afirmando o princípio da igualdade: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros, sujeitos residentes do país, a inviolabilidade dos direitos à vida, à liberdade, à segurança, e de novo se repete, a igualdade. E o item 1 desse artigo 5º afirma: homens e mulheres são iguais em direitos e deveres nos termos desta Constituição. E no meu voto de quinta-feira passada, quando se discutia essa ação direta sobre a questão da distribuição dos valores dos fundos partidários para mulheres, num dia que, infelizmente, era um dia mais difícil, porque tinha-se a notícia de, na noite anterior, ter sido assassinada uma mulher que saía de uma reunião pedindo mais participação de mulheres na política. Exatamente neste dia, eu afirmei no meu voto que há que se ler a Constituição tal como posta. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. E o inciso 1 do artigo 5º, homens e mulheres são iguais em direitos e deveres. Mas que nós, mulheres que estamos trabalhando desde muito cedo, desde muito novos, trabalhando, aquelas que começaram um pouco mais tarde, batalhando as suas vidas, cada uma tentando cumprir sua vocação e seu destino, nós do direito, pelo menos, e vendo o que tenho visto hoje, eu tendo a ler assim: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. O inciso 1, homens e mulheres são iguais em direitos e deveres nos termos dessa Constituição? Ainda não. Então nós temos muito a fazer, porque é preciso que as meninas e os meninos de hoje leiam a Constituição como está. Homens e mulheres são iguais em direitos e deveres nos termos desta Constituição, como afirmação, e uma afirmação que pode ser feita em qualquer circunstância, em qualquer atuação. E eu já contei mais de uma vez de uma ocasião em que, 2009, a primeira vez que, estando no tribunal, nós decidimos a questão, que agora está na moda, mas é só realmente aqui uma lembrança que é uma coincidência. Nós discutimos em 2009 a questão da possibilidade ou não de execução de pena a partir do julgamento da segunda instância. E naquela ocasião, ficamos vencidos no nosso entendimento, 4 ministros. E eu fui um desses 4 ministros. Prevaleceu então o entendimento de que precisava de terminar o processo para que então se pudesse dar cumprimento à pena. O que acabou se voltando a julgamento e se revertendo numa outra compreensão em 7 anos depois, em 2016. Mas naquela ocasião, em 2009, foi no mês de fevereiro, perto do Carnaval. E eu tinha ficado vencido, mas o Supremo Tribunal Federal é um Supremo. Logo, o que o colegiado, por maioria, decidiu, está decidido. O Supremo decidiu.
Eu cheguei em Belo Horizonte no sábado de carnaval. Agora até tem muito mais carnaval em BH do que antes, mas antes não tinha tanto carnaval assim. No sábado de carnaval, então, logo depois daquela decisão, eu, chovendo, procurei um táxi por um tempo, foi difícil encontrar. Quando eu entrei no táxi, ele estava escutando um programa em que se discutia aquela decisão. E o taxista estava furioso com a decisão do Supremo. Isso é um absurdo, esse pessoal não sabe, né? Como é hoje, todo mundo opina sobre tudo que o Supremo decide. Graças a Deus, estão discutindo. Imagina, já houve época que nem se sabia que tinha Constituição, que já no tribunal que julga a Constituição. Melhoramos muito. E ele estava discutindo, e ele batia no volante do carro. Isso é um absurdo, esse pessoal não entende nada e decide uma coisa dessa. E ele foi ficando, esses ministros não saem nem nada. Eu então achei que eu precisava defender mesmo tendo ficado vencido. Se olha, moço, nem foi por maioria, né? Nem foi por unanimidade, foi por maioria, quer dizer, um tema polêmico nada. Eu já fui assaltado, não sei quantas vezes, né? Pois é, mas, deixa eu ver, não foi por maioria. As mulheres, a ministra ela, então, e eu que tinha ficado vencida, eu comecei a falar. As ministras, por exemplo, elas tinham um entendimento igual ao do senhor. Ele olhou para trás e disse assim, ô dona, aquilo lá é lugar de mulher? Nem estando de acordo com ele, eu não achou que estava bom. E aí eu resolvi, não, claro que é. E aí eu parti para outra discussão. É isso, assim e tal. Até que ele olhou para trás e disse assim, sabe, você quer saber uma coisa? Sabe que é o que vai melhorar essa Constituição? Vai mesmo ser cumprida? Tinha que matar uns 2 ministros supremos. Aí eu quase comia a minha Constituição, ela não discutiu muito. Mas para dizer que há um preconceito até na compreensão de que há mulheres nestes lugares. E como muitas, principalmente das mulheres aqui presentes, haverão de já ter vivido eventualmente, o preconceito não precisa de gesto. O preconceito passa pelo olhar. Eu que dirijo desde muito cedo, desde sempre, canso de ouvir, se para no sinal amarelo, alguém que queria ter avançado, olha e fala assim, ô, dona Maria. É só isso. Não precisa de dizer muita coisa. O preconceito é um sofrimento. Realmente é uma forma de você se sentir diminuída, diferenciada para menos, destratada, desqualificada. E continua a haver esse tipo de desqualificação, e não adianta nós reclamarmos quando temos uma mesa, às vezes, de debate, e não há nenhuma mulher. Nós temos que chegar a estes lugares. Nós temos que fazer por onde as diretorias das empresas, as empresárias, as dirigentes no espaço público particular serem mulheres, e não é por serem mulheres, é porque têm direito de estar lá e fizeram por onde estar e podem, devem exercer a sua contribuição cívica, cidadã, nas iguais condições dos homens, para que juntos nós possamos fazer um país que seja um país igual para todo mundo, que nós possamos trazer a compreensão que é diferenciada mesmo, a visão de mundo que é diferenciada e que completa a visão. E eu sei que não é só apenas no Brasil, estou falando do Brasil porque eu sou cidadã aqui, servidora pública aqui, meu compromisso primeiro é com o Brasil, mas quem tiver lido do Prêmio Nobel polonês, da escritora polonesa que escreveu A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, os relatos são absolutamente impressionantes, impactantes. Ela ficou anos fazendo uma pesquisa histórica, porque houve mulheres que lutaram na Segunda Guerra Mundial e depois disso não tiveram voz para contar, não deram a elas espaço para contar o que elas passaram lutando no front, não apenas como enfermeiras que eram importantes, não apenas como psicólogas que eram importantes,
mas a voz delas e a forma de olhar e lutar para participarem da forma mais sangrenta que é a da luta nas guerras, elas depois não tiveram mais condições de falar sobre isso, porque não havia ouvidos para escutá-las. E só daí a gente vê a grande diferença, porque a história eram histórias de meninas que resolveram sair e lutar. Sair, às vezes, de casa, diziam, contra a vontade da família. Mas uma delas diz, meu irmão morreu, portanto, eu também tinha que lutar por esse mundo sem guerra. E não deram depois a ela a possibilidade dessa narrativa. Então, nós temos que lutar ainda, e juntas, para que a gente tenha esses espaços e essas possibilidades de construir a igualdade, que a gente chama de igualdade material, porque nós não queremos apenas a forma da lei, nós queremos o conteúdo da lei, nós queremos a garantia de que a lei se aplica, não porque eu preciso exigir, mas porque isto vai por si. Isto é o normal, de termos o direito de sermos tratados igual na nossa dignidade, respeitada a nossa diferença na nossa pluralidade humana. E é exatamente para isso que nós temos e temos, durante esses séculos, lutado e chegado até aqui. Aquém, sim, muito aquém. Há pessoas, talvez das famílias de muitos dos que estão aqui, que continuam a pensar, ainda que não digam às vezes, da necessidade de se respeitar uma de nós por sermos mulheres. O índice de violência contra a mulher e do silêncio da mulher em relação à violência beira a 90%, parece, dos casos registrados de violência física. E há alguns dias atrás eu reuni 6 mulheres comigo para ouvir o relato de famílias, ou algumas delas vítimas, destroçadas por experiências que não acabam na morte de uma filha, no estupro de uma irmã, no medo que ela passa a vida, porque foi literalmente tornada objeto, julgada no chão, não como sujeito, mas como um objeto que o namorado que ela recusava dizia, mulher é bicho e tem que morrer a pauladas. E ela se arrastar e sobreviver, e a luta, e ainda tem que viver com medo, porque ele de dentro da cadeia manda dizer a ela, eu vou sair para terminar o serviço. Claro que isso pode acontecer até com um homem. E acontece, a violência está aí. E não pode ser aceita, e não pode ser sequer, digo eu, uma matéria que a gente diga, graças a Deus apenas me bateu. Não dou graças a Deus por isso. Nem a Deus, nem a ninguém. É um horror a gente chegar a uma sociedade que pode levar uma insensibilidade, que diga, não, mas ele fez isso, mas tantas morreram, pelo menos você aí sobreviveu. Não! Nós somos sujeitos de direito iguais em todos os deveres e obrigações cívicas, mas também no direito de ser felizes que nós temos. E não dá para transigir, nem é graças a Deus que apenas bateu. Como disse uma das que estiveram comigo e que me relatava, disse, ministra, que nós mulheres, quando ameaça, a gente acha que não vai acontecer. Quando acontece a primeira vez, a gente tende a dar uma segunda chance. Coisas que, na maioria das vezes, os homens não dão. Então, ameaçou, pode ter certeza, reaja e acabe. Contra até a sua alma, porque senão o seu corpo vai sofrer. Nem tenham dúvidas. A mulher ainda continua sendo a única pessoa que é morta por ser o que ela é, mulher. Para se ter uma ideia dessa diferenciação tão intensa e tão gravosa, ano passado foi inaugurada uma primeira penitenciária feminina. As senhoras e os senhores devem ter ouvido, não, mas eu tenho conhecimento que há uma penitenciária. Não, nunca tinha sido construído no Brasil um prédio que acolhesse para cumprir penas mulheres nas condições constitucionalmente estabelecidas, porque nós somos fisicamente diferentes, só por isso. Então, a forma de se desenhar aquele espaço é diferente.
Como sempre se pensou em homem, se fazia aquilo naquelas condições e se fazia alguns ajeitamentos. Como eu pus como um dos programas essenciais do Conselho Nacional de Justiça a questão da criança, daquele que nasce de uma mãe que esteja em débito com a sociedade, eventualmente presa, e eu dizia, quero aplicar a lei do ventre livre, aquela lá do Império. Nenhum brasileirinho pode nascer dentro de uma penitenciária ou de uma cadeia, porque ele não deve nada ao Brasil. Ele tem que nascer livre. E por isso, neste trabalho, temos hoje, a Luísa, minha assessora aqui responsável, de 682 mulheres, não é isso? Grávidas ou lactantes. A Luísa, com a juíza auxiliar, conversou com quase todas elas. Estamos tirando todas essas mulheres de condições, de cadeias ou unidades prisionais específicas, para dotá-las das condições de, neste aleitamento, já não comprometer o menino que já nasce achando, portanto, que o Brasil não é exatamente uma mãe gentil para ele. É preciso que a gente resgate isso. Mas só daí a gente vê que sequer se pensa na mulher. Continuamos a ser invisíveis em vários pontos. Pontos que são de direitos até quanto aos erros que nós eventualmente venhamos a cometer e pelas quais nós tenhamos que responder à sociedade. Mas nem nessa hora não se pensa na mulher. No caso brasileiro, nós temos uma média abaixo da média mundial de mulheres presas. A média mundial é de 7%, nós estamos mais ou menos com 5%. E mesmo assim, no universo que, portanto, não é tão intenso, não se tem um cuidado específico, porque, pelo menos quanto a ela, nós não precisaríamos estar vivendo nas condições que algumas unidades prisionais dão para as mulheres. Outra coisa que me choca extremamente dessa experiência que eu tenho vivido nos últimos anos é que, se eu chego para inspecionar uma penitenciária masculina, há filas quilométricas de visitantes. Nas penitenciárias femininas, são pouquíssimas, inclusive pessoas das famílias que continuam a cuidar, a apoiar, estar ao lado das mulheres. A Luísa e eu estivemos há poucos dias conversando sobre isso. No socioeducativo, nos lugares em que há internação socioeducativo, portanto, apenas crianças, 14 a 17 anos, quando é para os meninos, as filas continuam grandes. Eu disse, mas para meninas, e algumas são meninas fraturadas, machucadas, psicologicamente, fisicamente. E aí descubro que as próprias famílias rejeitam essas meninas. E que enquanto continuam os familiares a apoiar os meninos, e portanto até uma chance de eles recomporem, voltarem como bons cidadãos, as mulheres sofrem muito mais, porque são expulsas de casa e durante o período que estão lá recebem um número de visitas infinitamente inferior ao que recebem os homens. E a minha pergunta é, que sociedade é essa que nós estamos criando para mulheres? E como é que nós, mulheres, vamos continuar aceitando que esse destratamento humano e de dignidade voltado às mulheres possa ser, de alguma forma, superado, para que a gente tenha um outro modelo de sociedade com a ajuda nossa, porque é a filha de alguém que podia ser de qualquer uma de nós, porque todo mundo erra, porque todo mundo uma hora pode estar sujeito a esse tipo de situação, porque a maioria das mulheres hoje presas, por exemplo, está presa em virtude de tráfico, para a qual ela foi levada por um companheiro, pela qual, em grande parte, ela se acha apaixonada. Às vezes não é nem paixão, não é nem amor, às vezes é um vício, é uma doença. É alguém que deu a ela um amparo que ela não tinha em casa. Precisamos de pensar nisso, portanto, e de sermos nós um grande elo, uma grande ciranda de mãos dadas a fazer com que os nossos direitos sejam respeitados, que não aceitemos desrespeito, mas que ajudemos também aquelas que não têm sequer a oportunidade que nós temos. E que, para vocês mulheres do Brasil, eu digo, eu confio inteiramente na enorme capacidade que vocês têm de fazer uma mudança, porque, vamos combinar, 10 mulheres juntas numa cozinha, nós fazemos uma festa para 1.000 pessoas, mas em 5 horas. 100 empresárias brasileiras como vocês,
fazem a mudança de um Brasil, eu confio inteiramente, mas muito mais do que vocês são capazes de imaginar. E eu acho que por isso mesmo, nós temos que pensar, como a Luísa tem várias vezes me posto à prova, para pensar como é que nós podemos fazer de maneira concreta, através de programas e cronogramas, como gosta sempre de pensar a Betânia, como é que nós podemos fazer para concretizar isto que é um direito constitucional para termos uma sociedade com dignidade de homens e mulheres e suas crianças, com respeito a direitos, aos iguais, aos que têm suas diferenças, a sermos um povo e a sermos um povo que admite a pluralidade, como está no artigo 1º da Constituição. Sem isso, eu acho que nós estaremos fadados a sermos um povo que teve uma grande oportunidade, que Darcy Ribeiro dizia, de sermos uma nova Roma, um povo que cria uma nova forma de conviver socialmente, politicamente, que estamos perdendo na parte ética pelo excesso de corrupção, por uma corrupção absolutamente inadmissível, que não tira apenas coisas materiais, não tira apenas que já seria demais e seria errado e seria ilegal, que não retira apenas saúde e escola para todos os brasileiros, mas que é o quê? Muito pior. Subtrai, rouba a esperança de um povo de ser um Brasil que mereça cada um de nós e que cada um de nós queira merecer, queira ser melhor para merecer.